dizer que você é livre nesse culto para ser cheio da presença do Senhor Jesus. Se você precisar se ajoelhar, se levantar, vir aqui à frente, você é livre. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos comigo. Senhor Jesus, eu quero me colocar aqui diante de Ti, Espírito Santo. Tu sabes, Espírito Santo, quem eu sou e de onde eu vim. E Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. O quanto essa igreja precisa de Ti. O quanto nós precisamos de Ti. Você precisa de Jesus? Começa a falar para Ele que você precisa dele nessa noite. Nós estamos aqui sedentos para ouvir uma palavra da Tua boca, Jesus. Eu não sou nada, Pai, mas te peço que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que Tu tem para a Tua igreja. Aleluia. Meus queridos, hoje é noite. Hoje é noite de entendermos a separação, de entendermos o pecado, mas entendemos a redenção de Jesus sobre o meu coração e sobre o teu coração. É noite de vivermos a redenção do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Ele te chamou para uma vida, para uma nova vida. Ele te chamou para uma nova aliança. Uma aliança de redenção. Uma aliança de resgate. E foi dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes durante o louvor a gente adora o Senhor, a gente busca, a gente fecha o olho, a gente esquece quem está do nosso lado. E durante a palavra a gente fica ali olhando. Mas eu quero te convidar para estar comigo nesse movimento nessa noite. Eu não quero que você apenas escute de mim, mas eu quero que você cultue junto comigo esse Deus. Que você vá glorificando e adorando esse Deus junto comigo. Eu não quero me sentir aqui sozinha, mas eu quero sentir a igreja do Senhor aqui em adoração ao nome dEle. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Eu queria trazer algo para vocês que começa lá em Gênesis. Você não precisa abrir a tua Bíblia, mas eu queria ler com vocês apenas essa parte desse versículo de Gênesis 1:4, que vai nos dizer que Deus, Ele falou primeiro haja luz, e depois Ele viu que a luz era boa. Lá em Gênesis 1:13-4, você vai ver com o começo da criação do Senhor. E lá naquele começo, a primeira coisa que Ele disse foi haja luz. E ali Ele viu que a luz era boa. E naquele momento, Ele viu a luz e disse, opa, ela é boa. Eu vou separar ela das trevas. Não vai falar aqui que as trevas eram boas, vai falar que Ele viu que a luz era boa. E Ele então separou a luz e as trevas. Ali o Senhor deu um mandamento para a luz e as trevas se separarem. Ali Ele separou um do outro. Vai nos dizer um pouquinho antes que as trevas elas cobriam a face do abismo. A escuridão ela estava cobrindo a terra. E quando Jesus fez a luz, Ele viu que ela era boa. E percebeu que as duas não podiam andar juntas. E Ele então as separou. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo vai nos dizer: não ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode haver em luz e trevas? Aqui nós vemos novamente esse mandamento de Deus lá de Gênesis, onde Ele diz, separe-se a luz das trevas. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. E depois Deus vai criando todas as outras coisas, e se você não conhece, você pode ler em Gênesis. E Deus passa ali tantos dias, 6 dias criando, né? Criando coisas, criando coisas, criando coisas.
E ele foi se apaixonando pelas coisas. Ele foi vendo aquelas coisas tão lindas. E ele cria o homem. Ele cria o Adão. E naquele momento ele cria Adão totalmente perfeito. Ele cria aquele homem tão maravilhoso. Meu Deus. Ele não disse isso porque ele disse: eu criei Adão. Um homem perfeito. Um homem sem pecado. E ele colocou Adão no jardim do Éden. E logo depois ele cria então a Eva. E eles tinham uma comunhão com Deus. Eles podiam passear com Deus. Eles tinham ali uma comunhão com o Senhor. Eles não eram separados de Deus, eles eram unidos com Deus. Deus conversava com eles. Mas ali aconteceu um problema. Aconteceu que o Senhor disse para eles que eles podiam comer de todas as árvores. Mas existia uma em específica, que daquele fruto eles não podiam comer. E infelizmente, Adão e Eva, eles comeram exatamente daquele fruto que eles não podiam. Tinha inúmeras árvores, tinha inúmeros frutos. Eles não estavam com fome, mas eles decidiram comer do fruto que não podia. Eles optaram pela desobediência. E naquele momento, pelo pecado da desobediência, entra então no mundo o pecado. Entra então no mundo a morte. E eu imagino Deus olhando tudo aquilo que Ele tinha criado de forma tão perfeita e vendo a morte entrar. E vendo aquilo que era ruim entrar. Em Romanos 5,12 vai nos dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem aqui já ouviu aquela piadinha: se um dia eu encontrar com a Eva, se um dia eu encontrar com Adão, eu vou conversar com eles. Quando eu estava em trabalho de parto, eu pensei: meu Deus, se eu encontrar a Eva hoje. Mas depois, e talvez na tua vida, em olhar para a tua vida, você vai perceber que se você tivesse sido Adão, você teria feito a mesma coisa. Porque todos pecaram. Em Romanos 3,23 vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós aqui pode dizer: eu não cometeria nenhum pecado. Nenhum de nós. Porque todos pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. E o que eu falei lá no começo? Que o Senhor separou a luz e as trevas. E nesse momento, Ele precisa continuar com aquilo que Ele já tinha decretado. E então nesse momento é separado o homem de Deus. Porque Deus é luz. E quando entrou o pecado no homem, entrou as trevas no mundo de novo. E naquele momento o Senhor foi separado do homem. E quando Ele chega para conversar com Adão, Adão se esconde. Ele nunca tinha se escondido. Mas naquele momento ele se esconde porque ele não é mais digno. Nesse momento, a humanidade ela está destituída da glória de Deus. Destituída, afastada, separada, tirada. E eu imagino a tristeza do Senhor, a tristeza de Deus nesse momento. Eu queria dizer para vocês que aquilo que nos separa de Deus é o nosso pecado. Eu
Eu queria dizer que os teus pecados e os meus pecados nos separam de Deus. Eu queria dizer que os pecados dessa igreja separam a igreja de Deus. Eu queria dizer que as nossas falhas nos separam de Deus. E nesse momento há uma separação de Deus e a humanidade. E nesse momento de, meu Deus, estamos separados, o Senhor começa a levantar um novo tempo. O Senhor começa a levantar profetas do Antigo Testamento. O Senhor começa a levantar uma geração que começa a dizer: vai acontecer alguma coisa. Nós não ficaremos totalmente separados de Deus. Algo vai acontecer. Não desistam. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Em Isaías 53. E nós vamos ver outras profecias do Antigo Testamento, mas eu queria pontuar em Isaías 53. Quem for achando pode dar um glória a Deus bem alto aí, por favor. Aleluia, Jesus. Começa a se levantar um grito no Antigo Testamento. Isaías 53, a partir do verso 2. Até o 7 nós vamos ler. Ele cresceu diante dele como um broto, e como raiz, e como de uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calado. Ele não abriu a boca. Esse era a profecia do Antigo Testamento. Era a profecia que era gritada. Isaías 53. Começou a ouvir um rumor no Antigo Testamento de algo que viria, de algo que resgataria a humanidade novamente. E a promessa era que morreria alguém pelos nossos pecados, que morreria alguém pelas nossas dores. Será que essa promessa se cumpriu? Será que alguém veio? Ele veio, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Você pode dar um glória a Deus a Ele, porque o nome dele é Jesus. Nós honramos o teu nome nessa noite, Jesus. Nós adoramos o teu nome nessa noite, Jesus. Porque tu era a promessa, porque tu veio pelos meus pecados, porque tu veio pelas minhas dores. E exatamente como aquela profecia era gritada,
Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2:22. O Senhor Jesus, Ele tinha total comunhão com Deus. Aquilo que a humanidade não tinha mais por causa do pecado, Jesus tinha. E em todos os seus caminhos, aonde Ele ia, Ele tinha uma total comunhão com o Pai. E você pode ler isso várias vezes, que Ele fala dele, do Pai, dele, do Pai, dele, do Pai. Aquilo que estava esquecido, Ele pode ter vindo numa raiz seca, mas Ele não era seco, Ele trazia chuva. E Ele tinha uma total intimidade e comunhão com o Pai, porque nele não havia pecado. E Ele fez todos os seus prodígios e milagres. Ele cumpriu o seu ministério dos 30 aos 33 anos. Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor queria fazer na humanidade. Ele cumpriu. E Ele está ainda ali cumprindo, falando, mostrando, pregando, curando, libertando. E de repente Ele vai dizer assim: chegou a hora. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26:45. Aquele Filho de Deus, o próprio Jesus, Ele mesmo diz que chegou a hora dele ser entregue na mão dos pecadores, dele ser entregue nas mãos daqueles que não eram dignos. Mas isso precisava se cumprir. Chegou a hora em que a profecia precisava se cumprir. Chegou o momento onde Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu único filho. E Ele fala para os seus discípulos: chegou a hora. E os discípulos não sabiam o que fazer. Chega ali o exército ali cheio de armaduras, espadas, não sei o que eles tinham. E ficou todo mundo apavorado. Mas Ele sabia o motivo que Ele tinha vindo à terra como um homem. Ele sabia. Talvez lá Ele pensava assim: não vai valer a pena, porque vai ter um dia em que tudo isso vai ser pregado. Vai ter um dia em que o povo vai estar reunido lá no Food Church de Caxias do Sul. E eles vão falar do meu nome. Vai ter um dia em que alguém que ia para o inferno vai se arrepender dos seus pecados. Só que tem um problema. Ele é levado para a cruz. Antes disso, eles maltratam, eles batem nele, eles o machucam. São lançados falsos testemunhos contra ele. É colocada uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele apanha. E de novo, aquele grito e aquela profecia é levantada. Ele foi humilhado como tinha sido profetizado. Aconteceu tudo aquilo. Só que onde existe pecado, existe uma separação, mas existe um perdão. Era isso que pulsava no coração dele. E lá na cruz, aconteceu algo que marcou o mundo. Aconteceu algo que mudou o mundo até hoje. Aconteceu algo lá na cruz que mudou a minha vida. E aconteceu algo lá na cruz que, se não mudou a tua vida ainda, ela pode mudar. Enquanto Ele estava lá na cruz, Ele não usa da sua palavra.
para destruir as pessoas. Ele não usa da sua palavra para trazer maldição à terra. Ele não usa da sua autoridade para exterminar com a terra. Ele podia. Ele tinha poder para isso. E eu não sei se você já estudou sobre as frases que Jesus falou lá na cruz. Eu quero trazer só 3 frases para nós. Mas Jesus fala algumas frases que são chave do que estava acontecendo. Em algum momento, Lucas 23:34 nos relata isso. Aquele que podia ter xingado todo mundo, aquele que com uma palavra podia destruir toda aquela cidade, ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem aqui faria isso? Quem de nós, diante de tudo que ele estava sofrendo, pediria perdão a Deus? Quantas vezes você foi maltratado? Ou quantas vezes te olharam torto? Ou simplesmente não te perguntaram como tu estava? E tu usou da tua boca para falar mal. E Jesus, ele usou da sua boca. Ele era a palavra. E ele usou da sua boca para pedir perdão pelo meu pecado. Pedir perdão por mim. Naquele momento, todo o pecado do mundo foi colocado sobre as costas de Jesus. Naquele momento, ele tomou sobre si a minha e a tua dor, o meu e o teu pecado. Talvez você está pensando: eu já ouvi isso tantas vezes, eu também. Mas quando eu me deparei novamente com esse Jesus, que tomou sobre si os meus pecados ontem à noite e hoje de manhã, quando eu me deparei de novo com isso, eu fui envolvida novamente, mais uma vez, por esse amor. E lá naquela cruz, ele pegou todos os pecados do Sidney, da Tássia, do Josias. Não vou citar vocês para ninguém ficar bravo comigo. Mas ele tomou sobre si, ele diz: tira os pecados do Sidney. Coloca aqui, ó. Coloca aqui em mim. Só que tem um problema. Naquele momento onde ele carregava todo o pecado do mundo, a gente lembra daquela palavra: seja separada a luz e as trevas. E naquele momento aconteceu a coisa que mais doeu para Jesus. Porque enquanto ele segurava o teu pecado, ele foi arrancado dos braços do Pai. Quando ele segurava o meu pecado separou Jesus do Pai dele. Nada do que ele fez aqui na terra separou ele do Pai dele, mas o meu pecado separou ele do Pai dele. E nesse momento, aconteceu o que mais doeu para Jesus. Ele foi separado de Deus, porque não há comunhão entre luz e trevas. E aí ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 23:43. Ele não sabia viver separado de Deus. Ele não sabia viver com as suas próprias mãos. Ele não sabia fazer as coisas com a força do seu próprio braço. Ele era Jesus. Agora a separação que Deus tinha decretado lá em Gênesis 1 estava sobre Deus e o seu filho.
E eles podiam naquele momento ter se arrependido de todo o propósito e ter dito: vem cá, meu filho, porque eu acho que era isso que eu faria. Eu diria: vem cá, meu filho, chega. Mas eles, por tanto amor a nós, eles não disseram isso. Por tanto amor a nós, ele ficou lá naquela cruz pendurado. Por tanto amor a nós, o pai dele não tirou ele daquela cruz. Quem tem filho sabe que a gente faz qualquer coisa para que eles não sofram. E Deus, por tanto amor, não era porque ele não tinha poder, mas era por tanto amor a mim e a você. Eles sabiam que aquilo precisava acontecer. E aconteceu. E aí Jesus, quero trazer outra frase que ele disse. Naquele momento de dor, com certeza nenhum aqui de nós passamos por isso. Naquele momento de dor, ele grita, como diz em João 19:30, está consumado. Está consumado. Naquele momento se cumpria a promessa daquele que viria para libertar a humanidade. Naquele momento onde ele grita está consumado, ele grita está feito. Eu fiz, eu consegui, eu venci o mundo. Eu consegui fazer aquilo que o meu Pai me enviou. Está consumado. Está feito. Está feito. Naquele momento a vida retornou à humanidade. Naquele momento a humanidade não precisa mais ser separada de Deus. Naquele momento o sangue de Jesus pode nos trazer algo. Naquele momento, ali foi a nossa oportunidade de redenção. Ali foi a minha e a tua oportunidade de ser salvo. Ali o nosso preço foi pago. Satanás tinha direito sobre a minha vida, sobre a tua vida por causa dos teus pecados. Satanás tinha o direito de tocar em mim, mas naquele momento em que Jesus consumou, ele cumpriu. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o nosso preço. Ele pagou um preço muito alto por mim, por você e por aqueles que nós traremos para cá. Ele pagou um preço por aquelas pessoas que estão na rua, sozinhas, chorando, abandonadas, depressivas, tristes. Ele pagou o preço por elas também. Houve uma redenção naquele momento. A nossa dívida foi paga. E Satanás não tem mais direito sobre nós. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se a morte reinou por um homem, agora vem um homem sem pecado, sem mancha, sem ruga. E a graça de Deus entra no mundo através dele. A graça do Senhor pode ser derramada através dele. Por Jesus entra a nossa oportunidade de vida eterna. Por Jesus entra a nossa oportunidade de sermos diferentes. Esse cara ressuscitou. Ele é o meu Redentor. E Ele vive.
Esse cara, ele ressuscitou. Ele é o teu Redentor. E ele vive. Esse cara salvou a nossa vida. E é por isso que nós te adoramos. E é por isso que nós te exaltamos, por quem tu és. Não adiantaria nenhum de nós ser entregue na cruz. Não adiantaria. Só tu podia fazer isso por mim. Porque tu não era falho como eu, Jesus. Só tu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Agora Jesus, depois de ter ressuscitado, antes ele já era, mas ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós aqui e para todos que estão lá fora também. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A humanidade estava afastada de Deus. É como se Deus estivesse aqui e a humanidade estivesse aqui. E quando Jesus, ele morre na cruz, ele liga novamente a humanidade com Deus. Ele liga novamente eu e você com Deus. Porque agora nós temos um caminho para andar. Nós temos uma estrada para caminhar. Nós temos uma rua para poder andar. Não diga e nem se sinta mais perdido de Deus, separado de Deus, porque você hoje tem um caminho para caminhar, para chegar até Deus. Eu quero te dizer que se você aqui ainda não aceitou esse Jesus, você ainda não aceitou esse caminho para a sua vida, ou você está dizendo, eu quero esse Deus, mas eu não sei como andar por esse caminho. Eu quero te dizer que é só você receber Ele como seu único e suficiente Salvador, como seu único Deus, como a única coisa que você precisa, e deixar que Ele te conduza, porque Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar um caminho. E nesse caminho não tem curvas. Nesse caminho a gente olha para os olhos de Deus e só caminha, só caminha, só caminha. Que esse seja o nosso coração, caminhar por esse caminho. Se você precisa desse Jesus para ser levado até Deus, receba hoje mesmo Ele como único e suficiente Salvador. Reconheça que você era pecador e que Ele te salvou dos teus pecados. Hoje é o dia. Não precisa demorar. Não precisa não. A Jaque aqui nos contou que ela teve 36 anos. E de repente, ela enxergou o caminho. De repente, ela enxergou o caminho. Como ela disse, eu tive dúvidas depois, mas ela não desistiu. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, paramos e dizemos, opa. Mas o Senhor te traz de volta a esse caminho. Se você está aqui e você está pensando, eu não estou mais nesse caminho, eu não sei, esse caminho está muito longe. Eu quero te dizer que Jesus te traz de volta a esse caminho. Te traz de volta. Te traz de volta para Ele. Essa é a nossa nova aliança. A aliança de Jesus com nós. A cruz
nos mostra a nossa nova aliança. Porque através da morte dele, nós podemos ter vida. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de nós reafirmarmos. Hoje é noite de nós lembrarmos de tudo que aconteceu. E de tudo que eu ministrei aqui. Hoje é noite da gente lembrar que aquele sangue, aquele corpo nos trouxe vida novamente. Hoje é noite da gente dizer mais uma vez que precisa de Jesus. Hoje é noite da gente dizer de novo: Jesus, eu preciso do teu sangue. Eu preciso do teu sangue cobrindo a minha vida. Eu preciso do teu sangue cobrindo o meu coração. É noite de nós pedirmos perdão novamente. Eu não sei você, mas eu falho. E eu preciso desse Salvador todos os dias da minha vida. Eu preciso daqueles olhos de amor olhando para mim. Eu compartilhei esses dias, o Luciano Subirá contando de uma criança que tinha tido um sonho. E naquele sonho aconteciam várias coisas. Mas a mãe da criança, acho que ligou para ele e ela dizia: eu não sei o que eu vou fazer porque ela está trancada no quarto chorando. E ela não quer comer e ela não quer sair do quarto. E ele fala que, nossa, isso não é normal. Pergunta para ela o que aconteceu e por que ela está assim. E a criança responde que ela está daquele jeito porque ela viu os olhos de Jesus. E ela nunca viu, nem imaginou, olhos com tanto amor. Por mais que eu ame o Josias, por mais que eu olhe para ele apaixonada, os olhos de Jesus por nós, eles refletem mais amor. Aquela criança não conseguia comer e ela não conseguia sair do quarto e ficava ajoelhada, lembrando daqueles olhos. Talvez você esqueceu daqueles olhos. E eu quero te dizer que Ele olha para você novamente nessa noite. Ele olha para mim novamente nessa noite com tanto amor, mas com tanto amor, que Ele nos constrange nessa noite. Não precisa ir trazer as crianças, tá? O momento delas vai ser depois um pouquinho. Mas eu queria ler com vocês 1 Coríntios 23, 25. Primeira Coríntios 23, 25. Eu queria pedir para que quem estivesse lá atrás, por favor, quem não precisa estar lá atrás, pudesse vir se sentar aqui junto com a gente. Para a gente ser um agora. 1 Coríntios 11, 23, 25. Quem precisa ficar lá, claro, pode ficar. Dá um glória a Deus aí quem encontrou. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. E em Mateus 26, ele fala que esse sangue, quando ele fala do cálice, ele fala que é o sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Jesus, ele fez essa Santa Ceia antes da crucificação. E ali ele mostra para os seus discípulos como eles deveriam fazer. Ele diz assim: continuem fazendo isso com a igreja. Continuem fazendo isso aqui. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso aqui, vocês vão estar mostrando para o mundo e para vocês mesmos a minha aliança. Com Noé, Deus fez uma aliança de arco-íris. E a Santa Ceia é como Jesus fazendo a aliança comigo e contigo. Quando a gente toma a Santa Ceia, a gente está ajeitando a aliança no dedo porque ela nunca sai. Mas a gente está ajeitando, inclusive eu estou sem a minha aliança de casado. Quando eu lavei o cabelo, amor, e esqueci lá no banheiro. Que profético de Santo Amado. Amém, eu recebo em nome de Jesus. É isso aí. Você hoje vai ganhar uma nova aliança. Você hoje vai colocar, vai ajeitar novamente essa aliança no seu dedo. Essa aliança é a morte de Jesus por nós. Essa aliança é a nossa lembrança de que nós não somos mais solteiros, mas nós temos um noivo. A Santa Ceia, ela nos lembra o lugar onde devemos retornar. Eu já contei esse testemunho para alguns, mas em algum momento da minha vida, eu aceitei Jesus com 4, 5 anos de idade. Eu fui batizada no Espírito Santo com mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. Mas, por incrível que pareça, depois disso eu dei uma balançada. E eu comecei a me apaixonar pelas coisas do mundo. Eu comecei a me apaixonar pelo que o mundo poderia me oferecer. E eu comecei a deixar o meu noivo de lado. E eu lembro que teve um dia em que eu não fui para o culto. Eu sempre ia no culto. A minha religiosidade não me permitia não ir ao culto. Mas aqui dentro, eu já estava distante. E já achava que as bandejas do mundo estavam mais gostosas do que Jesus podia me oferecer. Só achava. Eu não fui para o culto porque eu fui com os meus amigos, me diverti. Com música mundana, com coisa que não agrada a Deus. E eu sabia a hora que terminava o culto, então eu combinei com a minha mãe que eu ia passar lá na igreja, só passar na frente para ir com ela até em casa, que era o único jeito que ela me deixava ir. Era se eu voltasse até o final do culto. E tinha uma escada na frente da minha igreja, do outro lado da rua. E eu sentei naquela escada e enxerguei lá para dentro. Quando eu olhei lá para dentro, a minha pastora, a pastora Juliane, ela estava recolhendo os copinhos de Santa Ceia, as bandejas. E naquele momento eu olhei para aquilo. E eu disse: Senhor, aonde eu estou? O que foi mais importante para mim do que relembrar a tua aliança comigo? O que aconteceu comigo que eu não dou mais valor para a Santa Ceia? O que aconteceu comigo que estar aqui com os meus irmãos não é o mais importante? E naquele momento, ali naquele lugar, eu me arrependi. Eu me arrependi. E eu retornei
Não só de corpo eu nunca saí, mas eu retornei o coração para Jesus. E desde então eu não lembro, eu acho que eu nunca mais faltei uma Santa Ceia. Eu não lembro, talvez eu faltei uma por algum motivo. Mas em todas que eu pude estar, eu estava. Porque eu não aceito mais passar um mês sem lembrar da minha aliança com Jesus. Sem lembrar da minha nova aliança e do meu novo tempo com Jesus. Mas antes de tomar a Santa Ceia, a gente precisa, como eu fiz aquele dia e como eu faço quase todos os dias eu acho. A gente precisa se arrepender do nosso eu. Se arrepender das nossas falhas. Se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender daquilo que nos separa de Deus. E eu queria convidar a igreja junto comigo a fazer isso agora. Feche os teus olhos. Começa a falar para Jesus. Por quais motivos Ele precisa derramar daquele sangue lá na cruz pela tua vida? Quais foram os pecados que te separam de Deus? Se arrependa. Se você precisar se colocar de joelhos, mas eu quero te pedir que você honre o Senhor nessa noite. Que você entenda que Jesus está te ouvindo nesse momento. O que tem te separado do Pai? O que tem te levado para longe? Não fique em silêncio. Não fique prestando atenção no que a pessoa do teu lado está falando. É você e Deus. É você e Deus. É uma conversa com Ele agora. Não perca essa oportunidade. Fala para Ele. Fala para Ele. Senhor Jesus, nós queremos entregar aqui diante de Ti. Mais uma vez, Jesus, mais uma vez nós queremos entregar diante de Ti as nossas falhas. Nós queremos mais uma vez entregar diante de Ti os nossos pecados. Nós queremos mais uma vez entregar diante de Ti os nossos erros. Pai, eu falhei, Tu me conhece, eu falhei. E nós queremos entregar diante de Ti as nossas falhas. Nós entregamos diante de Ti, Jesus, o nosso pecado. Nós estamos aqui, Jesus, nos arrependendo nessa noite. Mais uma vez, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos pecados dessa igreja. Se em algum momento, Pai, nos momentos em que nós não ouvimos a Tua voz e nós não fizemos exatamente o que Tu queria. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa cada um aqui. Perdoa, Senhor Jesus, os olhos, Pai, que olharam o que não deveria. Perdoa, Senhor, a mente que pensou aquilo que não deveria. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, a boca que falou aquilo que não deveria.
toda a igreja se coloque em arrependimento. Peça perdão por Jesus. Peça perdão para Jesus. Nós clamamos pelo teu perdão. Vem com teu sangue agora, Jesus, liberando cura, Pai, sobre os meus irmãos que estão aqui, sobre a minha vida, porque eu preciso. Eu quero declarar cura aqui, Senhor Jesus. Eu quero declarar cura. Todo buraco que aquele pecado criou no teu coração, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Toda ferida que aquele pecado trouxe para a tua vida, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Toda dor que aquele pecado te trouxe, toda separação que aquele pecado te trouxe, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora, sejamos curados diante de Jesus. Toda palavra maldita seja cancelada agora em nome de Jesus. Que a nossa boca seja curada agora em nome de Jesus. Que haja um rio de cura sobre esse lugar agora. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé. E eu queria convidar agora aqueles que creem nessa nova aliança, aqueles que querem junto comigo celebrar essa nova aliança de Jesus, que nós possamos, em memória dele, mais uma vez nessa noite lembrarmos o que ele fez por nós. Eu queria convidar você que deseja celebrar essa nova aliança a vir até aqui à frente, pegar o seu pão, pegar o seu suco, e depois que você vier aqui pegar, você pode voltar para o seu lugar. Pode vir. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Hoje nós vamos celebrar a nova aliança contigo, Jesus. Hoje, Jesus, a parte da tua igreja está aqui, dizendo mais uma vez obrigado. Dizendo mais uma vez obrigado, porque foi o teu sangue que me trouxe vida. Foi o teu sangue que me trouxe a redenção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria pedir para que vocês pegassem do pão. Esse aqui é o corpo de Jesus. Ele significa o corpo de Jesus, ele é simbólico. Que
que Ele é dado em favor de vocês. Que você possa comer desse pão agradecendo a esse Jesus que deu o seu corpo pela nossa vida. Pode comer. Eu queria agora que você pegasse o cálice que representa a nova aliança no meu sangue. Esse aqui, ele representa o sangue de Jesus. A aliança de Jesus com nós, que através desse sangue nos trouxe de volta para a luz. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Você pode beber agora, glorificando o Senhor Jesus, lembrando dessa aliança e lembrando desse sangue que foi derramado por você. Comece a glorificar esse Jesus. Comece a adorar esse Jesus. Você faz parte desse novo tempo, dessa nova aliança. Jesus, nós estamos gratos, Jesus, porque Tu morreu por nós, Jesus. E hoje não é dia de lembrar apenas os meus pecados, mas é dia de lembrar que alguém morreu por mim. E por isso os meus pecados foram apagados. Agora você vive em liberdade, porque Cristo te libertou. Cristo te libertou. Você pode glorificar a esse Cristo que te libertou. Se você pode glorificar a esse Deus que te libertou, levanta a tua voz e começa a louvar esse Deus. Louvar esse Deus que te libertou. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Nós te glorificamos, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos a Tua presença nessa noite. E depois que Ele subiu aos céus, Ele cumpriu mais uma promessa. Foi cumprida mais uma promessa, que era a vinda do Espírito Santo. Essa cruz que nos libertou também nos deu o Espírito Santo. Nos trouxe o Espírito Santo para que não sejamos mais o mesmo. E você que deseja glorificar o Senhor, adorar a esse Deus e ser cheio desse Espírito Santo, corre até aqui à frente, porque agora nós teremos um momento de adoração, de louvor a esse Deus que nos resgatou, a esse Deus que nos amou, a esse Deus que nos glorificou. Nós não estamos mais separados da glória de Deus, porque Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa cruz, Ele morreu por mim e por ti, para que eu pudesse ter vida. Adore a esse Jesus, glorifique, vem Espírito Santo sobre nós, sopra sobre nós como no dia de Pentecoste, porque nós estamos na nova aliança, porque nós estamos em um novo tempo. Cante, dance, louve com todo o teu coração, com todo o teu coração. Espírito Santo, nos enche da tua presença. Jesus, valeu, valeu.
queremos novo, nós queremos novo, nós queremos mais da tua presença, Jesus. Da tua presença, Espírito Santo. Enche a tua igreja, enche a tua igreja da tua presença. É uma nova aliança, é uma nova aliança. Jesus, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Maranata. Agora nós aguardamos a tua volta.